Boa tarde, meus amigos. Hoje, 18 de agosto, segunda-feira, friozinho, normal, daqui a pouco tá fervendo, tudo quente. Vamos falar sobre o tema caminhar em círculos sem projetos é o fim. Vamos pensar nesse tema como se você estivesse numa estação de trem e ali você está vendo vários trilhos, né? Um cortando pelo outro, uns se mexem para encaixar o outro, mas é uma confusão tremenda de entender aquilo. Tem que ter um projeto ali, né? Óbvio. Ou se você passar pelos viadutos que tem pelo mundo, eu já passei por alguns ali na América que, meu Deus, e usando aquele GPS com internet ainda. Viaduto de Nova York, de Washington, Boston. Você olha assim e fala assim, Jesus, se eu errar uma rua aqui, não sei o que eu faço. Mas a vida é assim também. Tem muitos trilhos, muitas linhas, mas se tiver um projeto, se tiver um logos, você vai caminhar bem. Você vai chegar no seu propósito, correto? Então vamos pensar nessa questão, tá? Porque estamos vivendo uma vida que tem muitas linhas, mas não estão levando para lugar nenhum, tá? Vamos ver? Olha só, são muitas linhas, como eu disse, muitas pistas, mas o caminho é um só. Só existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, para cada propósito. Se soubermos discernir, aprender sempre e não estacionarmos em nosso eu, sabe tudo, não cairemos na malha fina da causa e efeito, que a causa e efeito te dá muitos problemas, tá? Em Lucas 12:48b diz, assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Você já parou para pensar? Olha, eu conheço várias pessoas assim, que têm muito, e nessa vida ainda estão sendo cobrados e não conseguem pagar. Estou falando de dinheiro não, entendeu? Estou falando de paz, de sossego, entendeu? E mesmo com uma conta bancária lotada, cheia, mas não consegue ter controle da sua própria vida. E pessoas que até têm o controle da sua própria vida, vive se engalfinhando, vive brigando, vive falando alto. Aí você olha assim, eu acho que eu estou melhor no meu cantinho aqui. Pare e pense, irmãos. É porque a gente não sabe o que acontece na casa dos outros. A gente sempre acha, né, que a grama do vizinho é melhor. Não é não. Entendeu? Você tem que ficar atento para isso, tá? Olha, tá havendo uma guerra civil interna nas famílias, tão grande, entendeu? Para quem acompanha os noticiários internacionais, vocês não estão, quem vê televisão não vê nada disso, tá? Mas vai nos noticiários internacionais pela internet, você vai ver que o negócio tá pegando fogo, tá feio o negócio, entendeu? E vai sobrar para nós aqui também. Olha só esse detalhe aqui. 3 palavras muito mágicas vindas de um sábio, e no fim todos fazem a mesma coisa, independente da fonte. Você pode ser cônsul, chutar o balde ou nem se dar conta. Cônsul, chutar o balde ou nem se dar conta. No fim de tudo, é tudo em vão, porque não conhecer o profundo do Criador.
que é sabedoria, loucura, a estupidez, todas essas coisas ele tem o controle. Em Eclesiastes 2,12 diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estupidez. Que fará o homem que seguir ao rei? Percebeu? Procure você ter essa resposta. O mesmo que os outros já fizeram. É sempre uma repetição. Se Asaf, que foi o autor do Salmo 73, morasse em nossa época, eu acho que a crise pessoal dele ia ser bem maior. Não por perceber a discrepância social avantajada dos perversos contra as desvantagens dos de coração limpo. Ele reclama isso. Mas por perceber essa realidade entre os seus próprios irmãos. É vergonhoso o sectarismo entre os brasileiros, né? Entre nós, irmãos brasileiros da mesma pátria. Tem exceções, é claro. Tem, e por isso o dia fica mais respirável. Ainda com Asaf, Salmo 73, 2 diz: Salmo de Asaf, isso faz parte do texto, tá? Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés. Por pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Percebeu, irmãos? Chega uma hora que até aqueles que convivem com você, não importa se é na igreja, se é num lugar, se é em outro, um ranço que existe entre o ser humano, um desprazer que existe entre um e outro, não importa, você nem conhece a pessoa, entendeu? Até de você tentar fazer uma pergunta, a pessoa já te olha de lado assim, que ela tem medo de ser assaltada, entendeu? Então o ser humano, ele vive como se ele estivesse exalando um mau cheiro, entendeu? Porque ele é cheio de ressentimento, cheio de raiz de amargura, ele tem uma dificuldade tremenda de se abrir, medo de sofrer, mas já está sofrendo, tá? Só o fato dele ficar na sua zona de conforto, ficar na sua bolha, ele já está sofrendo, mas pelo menos ele está sofrendo sozinho. O que eu acho pior, que você não pode contar, né, os seus problemas para ninguém. Nós precisamos viver em sociedade, irmãos, em amor. Do contrário, não vai rolar nada. Até o próprio Jesus disse: todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o que falta. Já parou para pensar que vai lá, vem cá, vai na Bíblia de uma ponta e outra, a palavra é uma só: amor, amor, amor. E isso parece que está fechado aos ouvidos das pessoas. Preste atenção nisso, irmãos, entendeu? Porque senão sua vida vai virar uma loucura. E o desejo é que Deus, em Cristo, que revelou sua palavra a homens inspirados, escolha você para ser iluminado pelo Espírito Santo. E o entendimento jamais, nunca se apartará de ti. Tá? Lembre-se, caminhar em círculo é o fim, precisa de um projeto. Fique na paz. Amém.